Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou aqui trazendo para vocês conhecerem mais um lançamento global da Blackview. E esse smartphone aqui é um daqueles modelos existentes, mas ele é bem diferente do padrão. Estou falando aqui do N6000, que traz a tripla proteção IP68, IP69K e certificação militar STD 810H. Outro detalhe importante é que esse smartphone também é muito barato. Nesse período de lançamento ele está saindo por mais ou menos R$ 720. É um smartphone muito barato. Nesse vídeo nós vamos conhecer o conteúdo da caixa, as primeiras impressões, mas antes eu vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E olha, eu tô bem curioso para conhecer esse smartphone porque ele é muito pequeno, bem compacto. Pelo que eu vi em fotos, é um smartphone que realmente chama atenção pelo seu tamanho. E aqui está destacando que ele tem 16 GB de RAM, mas não é bem assim. Ele traz 8 GB de RAM e você pode utilizar 8 GB do armazenamento interno como expansão de memória RAM, mas isso não faz com que esse smartphone fique com 16 GB de RAM. Ainda assim, 8 GB de RAM é bastante coisa, né? 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, além do chipset Helio G99. Então o desempenho dele aqui promete ser muito bom. Aqui mostrando a parte de trás da caixa, e agora vamos aqui também conferir o conteúdo com direito à tradicional tentativa de chacoalhada, porque não está dando certo. Vamos tentar aqui. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Gente, está difícil mesmo, hein? Pronto. Antes tarde do que mais tarde, deu certo. Então olha só, aqui na caixa nós temos tudo bem organizado, né? Assim como sempre acontece com os smartphones da Blackview. Nós temos aqui o cabo USB numa ponta e o USB tipo C na outra ponta. Aqui nós temos um carregador de 18 watts com a saída USB tipo A na parte de cima. E está aqui mostrando para vocês potência total de 18 watts. E aqui nós temos o N6000 e ele é espesso, hein? Bom, mas vamos deixá-lo de lado, daqui a pouquinho eu falo melhor sobre esse smartphone. E aqui nós temos o guia rápido e também uma etiquetinha, um adesivo aqui da Blackview, mas isso aqui não é a ferramenta de remoção do SIM card. Provavelmente você vai fazer essa remoção com a unha. Tá aqui um manual de instruções, essa etiquetinha e por fim, mais nada na caixa. Bom galera, e aqui o Blackview N6000, você já deve ter notado que ele é bem compacto, mas ele também é bem espesso. Tem um peso total de 208 gramas, não é tão pesado assim, porém, acabei rasgando aqui, não queria ter rasgado aqui o plastiquinho, mas tudo bem, deu para aproveitar aqui o resto. Bom, ele tem 208 gramas e tem uma espessura total de 18,4 milímetros, e dá para notar isso. Só de tirar o aparelho aqui eu percebi que ele é bastante espesso, e isso fica mais destacado justamente por ser um smartphone compacto, né? Então, o fato dele ser compacto chama mais atenção também por ser um smartphone espesso. Mas não é tão pesado, afinal de contas 208 gramas tem vários smartphones que alcançam facilmente aí esse peso. Bom, tá aqui mostrando os detalhes do aparelho e ele é bonitinho, hein? É um modelo bastante compacto, bem diferente. Temos aqui a película do medo, né, pra gente arrancar. Vamos ver se eu consigo tirar sem, sem levar a película junto ou sem fazer bolhas. Aqui até tem os destaques do aparelho. Então vamos aqui, não, olha só onde veio aparecer a bolha, bem no meio. Provavelmente eu vou tirar essa película. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa bolha. Notícia boa é que eu tirei a bolha de ar no meio, mas olha como ficou o canto da película. Então dessa vez não deu certo, não funcionou aqui o meu truque. Provavelmente eu vou tirar essa película porque eu odeio quando fica assim, ó, quando fica saindo aqui. Então provavelmente eu devo tirá-la. Bom, aqui temos uma espessura total de 18,4 milímetros, então é um smartphone espesso. Aqui nessa lateral nós temos a bandeja e ela traz aqui um duplo slot, porém aparentemente só suporta cartões de memória, não temos aqui a possibilidade de expansão de armazenamento, apesar que ele vem com 256 GB. Aqui na parte inferior nós temos uma porta USB tipo C, deixa eu tirá-la aqui e mostrar para vocês. Aqui ela vem com essa proteção contra a água, afinal de contas são 15 metros de profundidade por 15 minutos, então esse aparelho promete ser bastante resistente. Reparem também que ele traz reforços aqui nas quinas, elas são bem reforçadas contra quedas, e aqui nós temos também um botão auxiliar, um botão configurável, você pode configurá-lo para várias funções diferentes. Aqui nessa lateral temos os botões de volume e também o sensor de tais, que também é o botão liga-desliga.
Na parte superior temos nada, então ele não conta com entrada para fone de ouvido. Aqui nessa lateral ele traz o acabamento em metal e aqui na parte traseira um acabamento emborrachado, um acabamento em plástico emborrachado. Aqui mostrando as duas câmeras traseiras, a principal tem 48 megapixels, a segunda aqui eu não sei qual é, mas eu vou levantar a informação. E reparem que o alto-falante fica na parte traseira, ó, do lado das câmeras, então vamos ver como é que vai se sair esse alto-falante aqui depois. E não há dúvidas de que um dos maiores destaques desse aparelho é justamente a sua tela, que é muito pequena, principalmente para os padrões atuais. Temos aqui apenas 4,3 polegadas, é uma tela realmente muito pequena e que lembra até telas de smartphones mais antigos. Ainda assim, a qualidade dela é muito boa. E apesar de tecnicamente termos aqui uma tela LCD-TN, pelo menos a informação que está, ela parece muito com uma tela LCD IPS, porque a qualidade é boa, os ângulos de visão são bons, ó, aqui inclinando a tela a gente percebe que a qualidade é boa. E o curioso é que é uma tela que não traz uma resolução tão grande assim, porque a resolução dela está abaixo de HD. Temos aqui uma tela com resolução de 1200 por 540 pixels e com brilho máximo de 450 nits. O brilho dela também é bom. Deixa eu colocar ela aqui no brilho máximo para vocês poderem ver. Tá aqui, ó, a tela inicial aqui com brilho máximo de 450 nits. Não é extremamente brilhante, mas o brilho é muito bom, tanto que nem preciso deixar aqui o brilho próximo do máximo para já ter uma boa legibilidade. Então temos uma tela LCD com painel TN de 4,3 polegadas, resolução de 1200 por 540 pixels e taxa de atualização de 60 Hz. Apesar de tecnicamente ela não chamar atenção, realmente eu gostei da qualidade da tela. Fiquei surpreso aqui, ó, mostrando para vocês nessa câmera, a qualidade do display realmente me surpreendeu positivamente. Agora a parte ruim são as bordas. Realmente temos muitas bordas, até mesmo considerando que esse aqui é um smartphone resistente, que sempre trazem muitas bordas. Mas reparem aqui na borda inferior, por exemplo, o tamanho que ela é, a espessura. Daria tranquilamente para você aumentar o tamanho dessa tela para próximo de 5 polegadas, uns 4,7, 4,8, sem mexer nas dimensões do aparelho, porque realmente temos um excesso de bordas. A câmera frontal de 16 megapixels fica aqui em um recorte em formato de gota e pega ainda mais espaço aqui da tela, aumentando ainda mais as bordas. Tá certo que parte aqui das bordas não são exatamente da tela e sendo o reforço do aparelho, ó, principalmente essa parte aqui, e como o smartphone é muito compacto, isso também faz com que ele extravase demais aqui o tamanho da tela, justamente porque ele acaba sendo muito pequeno. E olha, outra surpresa boa foi o seu desempenho. Ele está mostrando uma interface bastante ágil, mesmo com uma tela com taxa de atualização 60 Hz, eu fiquei impressionado aqui com a agilidade da interface. Mas uma coisa que eu não curti muito é que a legibilidade aqui é bastante ruim, pelo menos para mim. Eu estou com um pouquinho de dificuldade de enxergar os textos, ó, eles estão muito pequenos e vem configurado nesse padrão. Então temos aqui 3 aplicativos por fileira e quando você puxa a barra de notificações é possível notar que as informações aqui, os textos, eles acabam sendo muito pequenos. Eu consigo ler, mas com dificuldade. Claro que é possível você ajeitar algumas coisas aqui nas configurações. Se você for em tela e aqui no texto e tamanho de exibição, você consegue aumentar o tamanho da fonte, ó, eu posso deixá-la maior e também posso aumentar o tamanho da exibição deixando os ícones maiores. É possível também ativar o negrito para você deixar ainda mais destacado. Tá aqui, ó, vamos ver como ficou o resultado. Ó. A legibilidade melhorou, mas não fez milagre. Tá mais fácil com os textos em negrito, com a fonte maior. Então você pode ajustar isso, mas por termos aqui uma tela pequena, isso acaba sendo bastante limitado. E se você aumentar demais o tamanho do texto, você prejudica um pouquinho a legibilidade, não no sentido de não enxergar os textos, mas sim de que eles ficam extremamente cortados. Você perde muito conteúdo justamente porque a tela é pequena, então não dá para deixar grande demais nem pequeno demais. E aqui, ó, navegando na interface, temos o Android 13 e a interface DualOS da Blackview, que é uma interface que tem poucas personalizações. Percebam, por exemplo, aqui na barra de notificações, no menu de configurações, as mudanças não são tão grandes assim, mas a gente percebe no formato do ícone, também aqui na gaveta de aplicativos, que existem sim algumas alterações. Aqui também nas configurações da tela inicial, vocês podem notar que temos algumas diferenças. Não vem muitos papéis de paredes pré-instalados, na verdade só vem um, né, que é esse aqui, e eu já tinha até trocado justamente porque ele esconde demais as bordas, né? Um papel de parede escuro, então por isso eu acabei optando
por utilizar esse outro aqui. Apesar de ser um smartphone espesso, ele acaba não sendo excessivamente pesado, até pela proposta dele, e a pegada dele acaba sendo boa, mesmo sendo um smartphone espesso, por não ser grande demais, a pegada dele acaba sendo muito boa. Bom, vamos aqui mostrar a multitarefa também. Não temos suporte aos aplicativos em tela dividida, talvez por causa do tamanho aqui menor da tela, a Blackview não tenha colocado o recurso aqui no N6000. Bom, vou fechar todos os aplicativos e reabri-los para a gente poder testar o desempenho, né? Os aplicativos já foram abertos pelo menos uma vez. E vocês viram que, começando aqui pelo Gmail, ele apresentou um pequeno engasgo na abertura, mas depois ele já passou a apresentar um ótimo comportamento. Abrindo também outros aplicativos como Mapas, aqui fazendo a transição na interface do Mapas, ele está bem ágil, está bem rápido mesmo, gostei aqui da velocidade do Mapas. Olha, nos primeiros testes aqui com esse aparelho, eu realmente achei que ele traz um sistema bastante ágil, bastante responsivo. Claro que ele tem 8 GB de RAM, tem o Helio G99, que é um chipset muito bom, mas por ser um smartphone mais compacto, mais pequeno, a gente sempre fica com aquela impressão de que a performance vai ser prejudicada, mas não é o que está acontecendo aqui. Agora, uma coisa que eu notei é que o aparelho esquenta bastante. Durante o uso aqui da interface, ele apresentou um aquecimento um pouquinho maior. Claro, não vai fritar sua mão, não esquenta demais, mas ele apresenta um aquecimento um pouquinho maior do que a média. Deixa eu abrir aqui de novo o YouTube. Estou navegando aqui pelos aplicativos, vocês devem ter notado que a velocidade de rolagem da interface é bastante rápida, bastante ágil. Aqui voltando na multitarefa, ó, reabrindo o Gmail, ele continuou no ponto que eu parei, o Mapas também. Bom, como eu falei para vocês, ele traz o chipset Helio G99 fabricado pela MediaTek, que traz 8 núcleos, sendo 2 deles de performance da série A76, rodando até 2.2 GHz, e mais 6 de eficiência energética da série A55, rodando até 2 GHz. A GPU é a Mali G57, e o aparelho conta com 8 GB de memória RAM LPDDR4X e mais 256 GB de armazenamento no padrão UFS 2.1. Lembrando que ainda é possível pegar até 8 GB do armazenamento como uma expansão de memória RAM, apesar de ser um recurso que eu não acho necessário. Mas por padrão, eu vi aqui que a Blackview deixa habilitado 7 GB do armazenamento para auxiliar a memória RAM. Ele já vem habilitado nesse modo por padrão. O aparelho traz 256 GB e no momento que eu tirei ele da caixa, haviam ocupados 15 GB. Então ele tinha em torno de 240 GB livres, o que não falta é espaço de armazenamento aqui nesse aparelho. O Blackview N6000, apesar de ser bastante espesso, ele não traz uma bateria muito grande, são 3.880 mAh. E esse aparelho traz suporte ao Wi-Fi Dual Band e vem com NFC, mesmo sendo um smartphone barato, ele traz o NFC, achei isso aqui bem legal. Entre as proteções temos o IP68, o IP69K e a certificação militar STD 810H. Nesse ponto o aparelho impressiona. Por exemplo, ele consegue sobreviver a quedas de até 5 metros de altura. Ele também pode ser submerso em até 15 metros d'água por 30 minutos sem sofrer danos. Então você pode jogar o aparelho em uma piscina profunda e deixar por 30 minutinhos e ainda assim ele vai sobreviver. O aparelho também foi submetido a calor e frio extremo. Vem com proteção Gorilla Glass 5 aqui para sua tela e vocês viram que ele também traz uma película pré-aplicada. E realmente temos aqui as suas bordas bastante reforçadas. Então acredito que realmente temos aqui um aparelho que traz uma boa resistência. Quanto às câmeras, temos aqui 2 sensores traseiros, o principal tem 48 megapixels e temos também um detector de profundidade para o modo retrato, mas eu não consegui levantar a resolução aqui dessa segunda câmera. Em todo caso, a principal tem 48 megapixels. Já a câmera frontal tem 16 megapixels. Interessante que tanto câmera frontal quanto traseira trazem suporte ao modo HDR automático. A câmera frontal consegue filmar em até Full HD a 30 quadros, enquanto que a câmera traseira consegue ir além, filmando em até 2K. Olha só que legal. O aparelho traz modo retrato para a câmera frontal e traseira, traz também um modo noite para a câmera frontal e traseira, vem com modo embelezamento, modo profissional para fotos e também conta com modo panorama. Mas infelizmente o aparelho não conta nem com time-lapse nem com câmera lenta. Eu já estou deixando alguns exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir. O sensor de tais fica aqui na lateral do aparelho e ele é muito bom. Já fiz aqui os testes e agora eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Opa, sem querer eu apertei o outro botão também. Vamos lá de novo. Tá aqui, mais uma vez. Deixa eu tirar da calculadora, né, que eu abri sem querer. Eu vou explicar aqui do botão auxiliar. Ó, tá aqui mais uma vez. Ele não é instantâneo, não é tão rápido, mas é preciso. Tá aqui, ó, fazendo o desbloqueio mais uma vez.
Então ele tem uma boa velocidade, apesar de não ser tão rápido assim. E temos também o desbloqueio facial, esse bastante rápido. Olha só, é quase instantâneo aqui na hora de fazer o desbloqueio. E ele conta também com esse botão auxiliar que você pode configurar nas opções. No caso aqui, eu configurei para um toque. Ele abriu o aplicativo de câmera, por isso que ele até abriu a câmera acidentalmente, né? Você dá um toque aqui, ele abre a câmera, bem legal. E também é possível escolher uma segunda função quando você toca e segura. No caso, eu habilitei aqui a câmera. Então, quando eu toco uma vez, abro a calculadora. Se eu tocar e segurar, eu abro o aplicativo de câmera e você pode configurar a função lá nas opções. Você consegue escolher qual aplicativo você quer abrir, dando um toque ou dando um toque e segurando. Aqui testando o áudio, o alto-falante fica na parte de trás, uma posição que não é nada boa. Mas confesso para vocês que o som é alto. Olha isso. Do Redmi 12C. Mas a qualidade não é tão boa assim, o som ele é meio abafado, Essa versão sabe? que está aqui comigo, por Mas exemplo, em está volume ele é muito alto, chega a incomodar. Então temos aqui um smartphone. E aqui mostrando o display de 4,3 polegadas apenas. Apesar de ser uma tela TFT-TN, os ângulos de visão são bons, fiquei até surpreso. A resolução é abaixo de HD, mas a qualidade da imagem é boa, já que a tela é pequena, tem apenas 4,3 polegadas. É uma pena que essa tela poderia ser maior sem prejudicar o tamanho do aparelho se as bordas fossem um pouquinho menores. Ou se a gente mantivesse o tamanho da tela em 4,3 polegadas, o aparelho poderia ficar até mais compacto. Bom, galera, a minha conclusão sobre o Blackview N6000 é que é um smartphone que não é para qualquer um. Isso porque é um aparelho muito compacto. Hoje é muito difícil você encontrar aparelhos com telas com menos de 5,8 polegadas e temos apenas 4,3 polegadas. A parte boa é que, comparando com outros smartphones super compactos que eu já testei, como a linha Cobalt Pocket, por exemplo, o Blackview N6000 é bastante superior, a experiência de uso dele é melhor, isso porque ele traz aqui um chipset mais poderoso, então a interface é bastante ágil, bastante rápida, gostei muito disso. As letras e os textos são um pouco pequenos, os ícones também, então pessoas que têm dificuldade de enxergar elementos na tela tão pequenos vão sofrer aqui com esse aparelho, então não recomendo para esse tipo de pessoa. Mesmo aumentando o tamanho da fonte, dos ícones, ainda assim você vai ter um pouquinho de dificuldade, mas confesso para vocês que no N6000 foi melhor do que em outros aparelhos compactos nesse formato, com telas pequenas. Não estava botando muita fé nesse aparelho, mas confesso que ele me surpreendeu, ele trouxe aqui alguns elementos que eu achei muito bons, principalmente na velocidade da interface aqui, que eu achei que está bastante rápido. É um aparelho que traz um bom hardware, com 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento e com chipset Helio G99. Realmente o seu desempenho acaba sendo muito bom. A tela aqui, tecnicamente, não tem uma qualidade muito boa, se saiu bem aqui. Eu curti a qualidade da imagem, o que eu não gostei foi realmente o excesso de bordas. E quanto ao preço, o Blackview N6000 nesse período de lançamento está saindo por mais ou menos R$720. Realmente um aparelho muito barato por tudo aquilo que oferece. Como eu falei para vocês, o tamanho da tela acaba restringindo um pouquinho o público desse aparelho, mas esse aqui é um bom smartphone para quem quer um segundo aparelho para poder utilizar na rua, quando estiver se locomovendo, ou para dar para o seu filho, por exemplo, né, para uma criança, porque ele vai trazer um bom desempenho. É um smartphone bastante compacto também, além de ser muito barato. Então eu acredito que esse aparelho pode ser uma opção interessante para algumas pessoas. Agora, para uso como aparelho principal, é importante ver se você vai conseguir se adaptar a um tamanho de tela tão pequeno, porque realmente a sua tela, olha só, aqui a gente percebe que a tela realmente é muito pequena. Agora, se você está procurando justamente um smartphone que seja super compacto, que traga uma tela muito pequena, com certeza o N6000 é uma das melhores opções que eu já testei nesse tipo de categoria. Bom, galera, então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou deixar o link do N6000 aqui na descrição do vídeo. Lembrando que é um aparelho importado, então muito provavelmente você será taxado, então separa uma grana extra para poder pagar as taxas de importação. Então é isso, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!